E aí, meus queridos alunos, que saudade de vocês. Mais uma vez eu mando aqui para vocês minha mensagem de carinho. Ainda estou muito preocupado com vocês, mas tenho certeza que a gente vai passar por isso. Tudo bem? Fazer diferentezinho aqui. Vou começar essa aula nossa tocando um trechinho de uma música para vocês que eu acho que ela é bem interessante para esse momento de agora. Olha só. Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me desculpo, faço hora, vou na valsa. A vida não para. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida não para. Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para não. A vida não para não. Bom, gente, a vida não para e a gente vai continuar aqui estudando, que é o que você tem que fazer agora, seguindo, mantendo o seu ritmo e vai dar tudo certo, ok? Bom, na nossa última aula sobre a Antiguidade Clássica, a gente fez um breve resumo aí de todo esse conceito de Antiguidade e falou mais especificamente de Roma. O que nós vamos fazer agora? A partir desse momento, a gente vai pegar o pedaço do Império Romano que foi misturado ao cristianismo. Eu terminei minha última aula falando disso, mostrando, por exemplo, o Edito de Milão, que depois do período de perseguição dos cristãos, ele liberou o culto, né, a essa nova religião e depois a oficializou. Mas ficou um hiato, esse período aí de 300 anos de perseguição. E aqui tem um tipo de arte bastante importante que vai marcar o início da arte, da era cristã na arte, que vai durar aí pelo menos 1000 anos. Então, o que eu preciso trazer aqui para vocês? Primeira coisa nesse período, a partir da morte de Cristo, que os seus discípulos passam a pregar ali a palavra, tentando chegar à sede do Império Romano Ocidental, que é Roma, o que vai acontecer? Nesse período, já vai ter arte cristã, sim. Mas ela vai ser uma arte cristã que acontece de forma muito velada, porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, o que vai acontecer? Sobretudo na região de Roma, na região da Toscana, que antigamente foi ali o território dos etruscos, a gente tinha um componente de inúmeras galerias subterrâneas nas cidades, que era, na verdade, a necrópole, né, que era da crença etrusca. O que o povo cristão começou a fazer? Começou a prestar os seus cultos nessas galerias subterrâneas, né? E é lógico que se tem uma comunidade religiosa reunida, vai ter algum tipo de produção artística. E essa produção artística que acontece ali nas catacumbas, ela vai receber um nome bem peculiar, que vocês já ouviram um pedacinho dele. O nome vai ser arte paleocristã. Por que paleo? Lembra paleolítico, aquela época das pinturas rupestres nas cavernas. O paleo é porque exatamente isso vai acontecer. Eles vão produzir imagens diretamente ali nas paredes dessas catacumbas. Né? Por que catacumbas? Porque o direito de enterrar os mortos ainda foi preservado. Então eles aproveitavam esse momento para produzir seus cultos ali secretamente nesses espaços. Claro que se eu estou escondido embaixo de catacumba, no espaço ali, de certa forma me protegendo
da visibilidade, logicamente que essa arte não conseguiu ter um aspecto muito elaborado. Então o que vai ter aqui de interessante? São símbolos extremamente simples, porém com forte impacto dogmático. Aqui que vai começar para nós um termo importantíssimo, que é iconografia e iconoplastia cristã. O que é isso? Que jeito que os símbolos do cristianismo vão aparecer em imagem, nessa recém-criada aí, religião cristã. Então, para a gente saber, então, iconografia é essa representação por símbolos, né? Então, o que eu queria mostrar aqui e falar para vocês? Queria representar, dizer 3 símbolos principais que eram usados nesse período. Vou até mostrar aqui para vocês poderem ver. Um símbolo muito interessante é a cruz em forma de âncora. O que é isso? Um símbolo rudimentar, simples, mas que mostrava o quê? A fé do cristão tem que estar ancorada na figura de Cristo. Ele é o elemento central do cristianismo. Então eu tenho todo esse dogma nesse modelo. Um segundo símbolo muito utilizado foi a questão do pão e peixe. É quase que uma oposição ao pão e circo romano, que era a prática de controle social, político, no teatro vulgar romano. Aqui o que ele vai dizer? Sim, Cristo vai trazer o pão, ele está rememorando a ideia da multiplicação dos pães. Mas olha como é que ele faz. Cristo traz o pão, né? Mas ele também traz o pão para o espírito, não só para o corpo. Então eu não vou trazer só isso. Eu vou te dar uma longevidade, uma ideia de vida eterna, se você estiver com Cristo. É a ideia presente nesse ícone. Por fim, a gente também pode trabalhar aqui com a ideia do Jesus. Como que Jesus aparece? Jesus vai aparecer como um pastor. Nesse momento aí, a igreja está buscando novos fiéis. Ela quer, na verdade, converter o mundo pagão romano. Então Jesus aparece como um pastor de ovelhas, jovem ainda, sem barba, sem cabelos compridos, mas com uma ovelha segurando, ele indo buscar aquela ovelha perdida. Essa é a visão de Jesus nesse momento. Aquela visão já dos cabelos compridos, da barba, ela vai ser incorporada daqui a pouquinho. Eu vou explicar de que jeito. Tudo bem? Até aqui, então, nós temos o início da arte cristã. O nome, arte paleocristã. Maravilha? Tudo bem. O que vai acontecer? Eu falei na última aula. 313 a gente tem lá o Edito de Milão, que vai permitir o culto, vai sair das catacumbas, vai ganhar a visibilidade, e em pouco tempo a gente vai ter o imperador agora já denominando o cristianismo a religião oficial do Império. Tudo bem? Bom, historicamente está acontecendo outra coisa no Império Romano aqui. A gente sabe que o Império Romano é dividido entre o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. A sede do Império vai migrar de vez para o Império Romano do Oriente. E nesse período acontecem muitas coisas interessantes na igreja. Vão acontecer vários concílios, a igreja vai se organizar enquanto instituição, vai definir quais livros vão para a Bíblia, vai definir como que vai ser a iconografia agora plástica nas igrejas que podem começar a ser construídas. E por conta da sede do Império vir para Constantinopla, a gente vai ter toda uma influência artística oriental impregnando esse início aí de arte cristã visível. Então olha que interessante, a gente vai ter, sim, várias características romanas, mas a gente vai ter agora um início do que a gente vai chamar depois de arte bizantina, que vai ser essa arte cristã que mistura elementos do Ocidente e do Oriente. E aí a gente vai ter coisas fantásticas, construção de enormes igrejas, essas igrejas todas adornadas com uma técnica que o povo bizantino elevou a sua perfeição, que são os mosaicos, que são pequenas pedras de cores diferentes que montam os desenhos. E a gente vai começar a ter também aqui a evolução da iconografia. Perceba que o grande símbolo iconográfico dessa época vai ser o Cristo Pantocrator. Acabei de falar que Jesus era ainda um pastor de ovelhas. Aqui não. Aqui ele vira a sede da igreja. Ele vira o centro do pensamento da igreja. E aí como é que ele vai aparecer nas igrejas? Sempre com o seguinte ícone, uma figura de um homem na idade adulta, cabelos compridos e barba, que era a ideia de homem de respeito no mundo oriental. Ele vai estar sempre numa figura central, uma cruz atrás. Em uma das mãos ele vai carregar a palavra, a Bíblia, e na outra das mãos ele vai dar um sinal de bênção, aquele sinal que o padre faz mesmo para abençoar. Todas as imagens do Cristo Pantocrator aparecem da mesma forma. Bíblia na mão,
sinal de bênção, figura central, cabelos compridos, barba. Essa imagem é o Cristo Pantocrator. Perceba que tem várias representações, mas você consegue aí ver que o ícone é sempre igual. Um outro ícone que acontece aqui é a ideia de Maria Mãe. Maria vai aparecer sempre com a figura de Cristo. E aí vai aparecer lá, às vezes, em várias imagens, aparece a figura de Maria e aparece também o Cristo nos braços, meio que um mini Cristo Pantocrator. Verifica essa imagem aqui, ó. Eu tenho lá um Jesus, criança ainda, obviamente, mas com um símbolo de bênção na mão e um pergaminho na outra. Independente da idade, esse ícone se mantém também. Um terceiro ícone que aparece é a Santíssima Trindade, essa imagem famosíssima, que a gente tem um ciclo de 3 imagens celestiais, num olhar circular, um olhando para o outro, representando a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. E no meio, o cálice, essa ligação que começa a ser estruturada na transformação lá da ceia judaica, no que vai virar a missa cristã. Então perceba que a igreja está se organizando. E ela está se organizando aonde? Em Constantinopla. Então a primeira arte mesmo visível que a gente vai ter cristã acaba sendo a arte bizantina. Então, para resumir, para a gente terminar aqui, essa aula é bem rápida, só para a gente ter essa sensação geral, né? Olha o que a gente vai ter então de arte bizantina, de arte cristã. Início, arte paleocristã, de 33 a 313, nas catacumbas, com elementos muito simples, o começo da iconografia, de forma bem rudimentar. A partir dos documentos que permitem a ascensão da igreja, né, de certa forma o início da instituição, ela como região do Império, a gente tem a transição para Constantinopla, para a sede do Império ser o Império Romano do Oriente. Então a gente vai ter aqui o início da arte bizantina, que vai trazer Jesus como líder da igreja através de um novo modelo de iconografia. E aí a gente citou o Cristo Pantocrator, Maria Mãe e Santíssima Trindade. Importante perceber que aqui que a igreja se organiza, aqui que ela se torna instituição e que ela estabelece aí agora visivelmente sua imagem perante o mundo. Momento de construção de enormes igrejas, grande utilização do mosaico, né, nessas igrejas monumentais, misturando a cultura oriental com a cultura ocidental. Ok, gente? Próximo momento nosso vai ser o fim dessa idade antiga e o início da Idade Média, que vai se dar ali a partir de 476 com a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai permanecer por mais 1000 anos, mas o Império Romano do Ocidente vai cair. E a partir daqui a gente vai ter a transição para o nosso próximo período, que vai ser a Idade Média. Mas veja bem, você já sabe que na Idade Média qual instituição cresceu? A igreja. Junto com o feudalismo, a igreja cresceu. Então a gente já sabe que esse período vai ser marcado essencialmente por essa era de arte cristã. Tudo bem? Galera, eu deixei uns exercícios também aí na aula, eu vou mandar para vocês também, para que vocês possam fazer essas atividades para ajudar aí nos estudos, ok? Um grande beijo para vocês, meu coração está com vocês sempre e nós vamos chegar no sucesso com certeza. Beijão!